E aí, galerinha do segundo ano, tudo bem? Vamos lá. Nas nossas últimas aulas que tivemos de arte, nós vimos que muitos dos assuntos, todos eles eram sobre o caminho que a gente percorre de casa para o nosso colégio. Inclusive, isso a gente conversou até no nosso encontro do Zoom, né? Na segunda-feira. Mas vamos começar hoje um novo capítulo, que é o capítulo 8, que se chama A Paisagem do Meu Caminho, que está na página 78. Então, vocês podem estar abrindo aí na página 78, 78. Quando vocês olharem logo para o título desse capítulo, vocês podem perceber uma coisa. Apesar de ser um capítulo novo, ele vai estar assim trazendo algumas coisas que têm tudo a ver com o que já estudamos anteriormente. Vamos lá perceber isso direitinho. Olha só. No capítulo 5, a gente estudou... Não, no capítulo 6, na verdade. A gente viu o caminho da escola, não foi? Vimos como é esse caminho que a gente percorre de casa para a escola. Conhecemos o poema No Meio do Caminho, que é de Carlos Drummond de Andrade. Estudamos um pouquinho quem foi essa pessoa, quem foi esse poeta, né? Carlos Drummond. Também estudamos as fotografias de Sophie, que ela fotografa ainda, pessoas caminhando. Então, ela retrata o dia a dia das pessoas e também da própria cidade. E tudo isso a gente também pode encontrar no nosso caminho, né? São vários tipos de arte. A gente pode encontrar música, teatro, dança, fotografia, poesia. São muitas coisas. Fizemos um comparativo das fotos como eram antigamente com as fotos que a gente tira hoje em dia, né? São detalhes muito importantes, mas que estão muito mais avançados. Antigamente as fotos era só preto e branco, hoje em dia são coloridas, mas podemos utilizar filtros, que pode ser preto e branco ou com outras tonalidades. Assim como a gente também pode estar colocando bonequinhos animados. A gente pode fazer várias coisas, inclusive a selfie, né? Coisa que há alguns anos atrás não era possível. Também surgiu a selfie, o que é mais uma possibilidade da nossa tecnologia. Vimos o capítulo 7, que também fala sobre o que tem ao nosso redor e também no nosso caminho. Ele se chama Os Sons ao Nosso Redor. Vimos que há barulhos, né, há sons em vários ambientes, seja na rua, seja na nossa casa, seja no nosso colégio. Vimos tudo isso também. Debatemos um pouquinho também no encontro do Zoom sobre quais são esses barulhinhos, esses sons que a gente ouve. Então, tem pessoas, tem trânsito, tem paisagem, né, tem a natureza. Conhecemos não, vocês já conheciam. A gente conversou um pouquinho sobre aquela música que se chama Se Essa Rua Fosse Minha, que também fala de um lugar, né, de uma rua. Também conhecemos, vocês viram em casa, aquela outra segunda música que se chama Lá em Casa, que fala que lá em casa tinha um pintinho, né? E em seguida teve a atividade perguntando se você tem algum bichinho de estimação em casa. Vimos tudo isso. Até agora chegamos ao nosso capítulo 8, que continua falando sobre caminhos, sobre ruas, as nossas ruas, tá? Então, só relembrando, esse nosso novo capítulo se chama A Paisagem do Meu Caminho, página 78, tá? Logo na página 79, como sempre, tem o Trocando Ideias e também tem logo um textinho abaixo. Mas antes da gente começar nessa parte textual, vamos primeiro observar essa imagem da página 78. Vamos olhar aí direitinho. Tem um rapaz e tem uma criança, não é isso? Quem será esse rapaz? Quem será que ele está representando? Provavelmente o pai, né? Então, nós temos um pai e temos a filha. O pai está levando a filha para onde? Muito bem, para a escola. Olha só, ela está de farda, está com a mochila do colégio. E eles estão num lugar vazio, sem nada, tudo branco, tudo preto. Não, né? Tem uma paisagem. E o que é que a gente encontra nessa paisagem aí que eles estão? Ó? Tem lojas, tem pistas, tem pessoas passando, tem um cachorrinho, tem placas, tem árvores, tem tudo isso, né? O que lembra um pouquinho também os nossos caminhos. Nos nossos caminhos a gente também encontra tudo isso. Pessoas, placas, prédios, pistas, árvores, animais. Então vamos lá agora para o Trocando Ideias.
Esse trocando ideias, vocês não necessariamente precisam escrever, tá? Mas quem quiser pode escrever aí logo de acordo com cada pergunta que eu fizer, tá bom? É legal também, ajuda muito a gente a compreender melhor os nossos assuntos. Então, vamos lá. Primeira pergunta do Trocando Ideias. A garotinha da página anterior é a Letícia, ou seja, essa bonequinha aí, essa filha que nós vimos, ela se chama Letícia, tá bom? Letícia, que vai todos os dias à escola acompanhada de seu pai. O que você vê no caminho que Letícia está percorrendo? Acabamos de responder, né? Antes mesmo da gente ler a pergunta, a gente já estava respondendo aqui toda essa composição da paisagem. Então, nós temos as casas, os prédios, as lojas, as pessoas, os animais, as árvores, tudo isso que a gente já falou. Segunda pergunta. O trajeto que você faz de casa até a escola parece com o de Letícia? Parece bem. O meu parece um pouco, porque eu também encontro pista, eu também encontro todos esses prédios, também encontro casas, também encontro algumas lojas, não são muitas, porque a rua que eu pego para chegar ao colégio é uma rua que não pega tantas lojas do comércio, mas tem algumas lojas sim. Vejo pessoas, tem bastante árvores, tudo isso, tá? Então lembra um pouquinho assim com o meu. Então pensem aí, se lembra com o caminho de vocês, tá bom? Terceira pergunta. Você faz todos os dias o mesmo trajeto para ir à escola? Você consegue perceber alguma mudança nas ruas desde que você começou a fazer esse caminho? Quais? Bem, eu sei que por conta da pandemia, a gente não está mais percorrendo exatamente o caminho que a gente fazia de casa até chegar ao nosso colégio, né? Mas tenta lembrar aí um pouquinho sobre esse caminho que você fazia, que você percorria de casa para o colégio. Será que você conseguiria perceber alguma mudança nele? Sim ou não? Bem, no meu caso, um pouquinho. Um pouquinho. Tem coisas que eu sei que passam batido, né? Eu não consigo perceber tanto. Mas possivelmente eu iria perceber uma coisa ou outra se mudasse, tá? Logo abaixo, como eu disse a vocês, tem um pequeno texto que se chama Observando Cores, Formas e Formas nas Paisagens. Bem, a gente, por percorrer tantas vezes num dia ou na semana os mesmos caminhos, pode acontecer mudanças nele que a gente não chega a perceber. Por exemplo, aqui na rua que eu moro, tem uma casa logo de esquina. Na minha cabeça, todas as casas deveriam ter janelas, né? Até por conta de circular vento, de entrar claridade na casa. Então, na minha cabeça, toda casa deveria ter janela. Mas o que é que acontece? Construíram uma casa aqui na minha esquina, faz bastante tempo, mas somente um dia desse eu vim perceber que a casa da esquina ela não tem janela, em canto nenhum, tá? Nem na frente, nem dos lados, ela não tem janela. Eu não sei como é que o pessoal conseguiu aí trabalhar com a questão de vento, de ventilação da casa, da claridade, né? Certamente deve ter dezenas de luzes para conseguir a claridade, mas o vento deve ser pouquíssimo. Então, aí na rua de vocês, certamente devem ter casas que têm algumas coisas que você ainda nem sequer percebeu, né? Por você passar tantas vezes no mesmo lugar, se torna comum. Então as coisas mudam e a gente não percebe. Sem falar que na nossa rua tem casas de várias cores, de vários formatos. Às vezes tem casa de um andar, 2 andares, tem prédios de 4 andares, tem monumentos gigantes. Pode ser que alguma rua de vocês tenha algum monumento, né? Algum edifício bem grande, importante. No caso da minha rua não tem, mas tem algumas casas grandes sim. Tem também várias árvores. Tem muitas coisas, passam alguns carros, tem alguns carros que ficam estacionados, tem animais, porque aqui na nossa rua tem cachorro que todo mundo da rua cria, ajuda a manter ele com alimento, com água, uma coisa ou outra. Então, cada rua de cada um de vocês vai ter alguma coisa em especial. Vamos começar a observar melhor, tá bom? Podem passar a página agora, página 80. Bem, na página 80 a gente tem uma atividade que está lá no roteiro de vocês indicando para fazerem em casa. Vocês vão fazer essa atividade, vocês vão ver que é bem simples, é para fazer um desenho. Mas
Abaixo da atividade tem um textinho, que na verdade seria para você ler depois que fizer o desenho. Mas eu vou ler antes, agora com vocês, porque vai ajudar quando vocês forem fazer esse desenho. Porque, como eu já disse, a partir de agora vamos começar a perceber melhor a nossa rua, tá? A rua que nós moramos. Logo abaixo do quadradinho diz o seguinte: agora, lembre-se de comparar o seu desenho com a paisagem real da sua rua. Ou seja, no quadradinho você vai desenhar a sua rua. Assim que você terminar de desenhar, você pode ir no seu portão, né, na sua calçada, olhar para o seu desenho e ver a sua rua. Tenta fazer um comparativo. Será que ficou realmente parecido o desenho que você fez com o que a sua rua é realmente? Tem que ter esse cuidado. Por isso é bom começar a observar, tá bom? Inclusive, tenha cuidado com as cores das casas. Tenta colocar cada casinha com a cor realmente que ela tem. Tá? Se não realmente não lembrar, porque faz alguns dias que você não sai na rua, vai na sua calçada e dá só uma olhadinha assim rápida, tá bom? Dá uma olhadinha rápida e volta e faz essa atividade. Se tiver árvores, também faz essas árvores. Se tiver algum carro que sempre fica lá estacionado de algum vizinho, também pode fazer o carro. Ele continua dizendo: olhando para a sua rua, responda: você mora em uma rua grande ou pequena? Por ela passam muitas pessoas e carros? Ela tem árvores? Você conseguiu mostrar tudo isso que está no seu desenho? Então, tudo isso você deve perceber antes de colocar no seu desenho, tá bom? Para não esquecer de colocar nada, tá bem? Na página que tem o para e além, que está no laranjinha, eu não vou tratar com vocês agora, porque eu vou deixar para tratar com vocês lá no nosso encontro do Zoom, tá? No nosso próximo encontro do Zoom, na segunda-feira, não faltem. Por favor, não faltem que eu vou estar passando essas duas historinhas para vocês, que também continuam falando sobre destinos, lugares, ruas, tá bom? Vai ser bem legal. Lá na parte de baixo, também na página 81, fala sobre as ruas e a arte. O que será que as ruas têm a ver com a arte? Vamos lá. Nesse caso, a gente vai tratar as ruas na forma de pintura. A gente sabe que é possível se pintar várias ruas, não só pintar com lápis de madeira, mas também podemos fazer telas. E existem sim muitas telas super importantes de artistas que foram importantes. E claro, alguns que ainda são, né, por serem vivos. Mas nesse caso, dessa pintura da página 81, que é de Alfredo Volpi, vamos começar a conhecer agora, tá bom? Alfredo Volpi, gente, foi um pintor muito renomado, muito conhecido. Ele nasceu na Itália, ou seja, ele era italiano, ele já morreu, tá bom? Só que com 1 ano de idade, ele já veio para cá, para o Brasil, e continuou morando durante muitos anos da sua vida. E continuou fazendo as suas obras por aqui. Ele, já de pequeno, ele já fazia alguns desenhos, algumas pinturas. Mas aí, com o tempo, ele ficando grande, foi que ele começou a ser reconhecido e pintar coisas mais importantes, tá bom? E uma das coisas que ele mais gostava de pintar, de colorir, de fazer suas telas, eram os casarios. Para quem não sabe o que é casario, na página 83, pode colocar aí 83, tem explicando bem direitinho, tem um significado. Casario é uma fileira de casas, ou seja, na nossa rua não tem sempre uma casa do lado da outra, pelo menos na maioria dos casos, né? Essas casas que ficam uma do lado das outras, todas juntinhas, se chamam casarios, tá? É uma sequência, uma fileira de várias casas. Então, era uma das coisas que mais chamava a atenção e uma das coisas que ele mais gostava de retratar nas suas obras. Então, tem muitas obras, muitas pinturas que retratam isso, essas fileiras de casas. Podemos perceber logo aqui na página 82, tem duas obras, né? Tem a primeira obra, que se chama Fachada com Bandeirinhas, que foi feita em 1950, e tem logo a de baixo, que se chama Casario de Mogi, que é de 1950 também. Tem uma pequena diferença aí, a de cima tem as bandeirinhas. Normalmente, gente, Alfredo Volpi, quando ele fazia essas casas, que eram somente a fachada, né, somente a frente da casa, ele costumava botar essas bandeirinhas porque lembrava as festas de São João, tá? E a de baixo a gente vê que é um pouco mais simples, são somente casas no meio de uma rua toda pintada de marrom, não é isso? E na página 81, que era o que a gente vinha conversando, é uma rua que lembra mais o quê? Um sítio, né? Olha a quantidade de mato, ó, de árvores,
tem o pessoal trabalhando, tem pouquíssimas casas, é mais natureza, né? Então lembra um pouquinho o sítio, tá? No nosso livro, onde tem as ruas e a arte em rosa, diz assim: agora que você já descobriu as diferentes paisagens que a turma vê no caminho para a escola, é hora de conhecer como as ruas podem ser representadas nas artes visuais, ou seja, nesse caso, na pintura, né? Então, essa obra também é de Alfredo Volpi, tá, gente? Ela se chama Mogi das Cruzes e foi feita em 1939. É essa que parece que lembra mais um sítio. E, voltando para a página 82, já vimos essas duas obras. E vamos só agora falar um pouquinho referente às duas perguntas do Trocando Ideias, tá? Só para a gente se aprofundar mais um pouco nessas obras de Alfredo. Primeira pergunta: o que mais chama sua atenção nessas obras? Claro, não vou falar agora para vocês, até porque também será algo que a gente vai estar conversando no Zoom. Vocês não precisam escrever, mas se quiser também pode, tá? Pode estar respondendo escrito, mas pensa aí junto comigo. O que será que chama mais atenção? No meu caso, o que chama mais atenção são as cores, né? Era muito comum nas obras de Alfredo essa composição de cores, cores que conseguem se harmonizar, né? Nem sempre são cores muito vibrantes, ó, são cores mais claras, mas que conseguem ficar tudo numa perfeita sincronia, dar uma harmonia à obra, né? Não são cores tão fortes. Segunda pergunta: o que essas pinturas têm em comum com o desenho que você fez da sua rua na página 80? O que será que tem de parecido? Pensa aí um pouquinho. O que foi que você... É só lembrar o que foi que você fez naquela atividade da página 80 e o que é que tem parecido, tem em comum com essas pinturas de Alfredo Volpi. Pensa aí um pouquinho e responda depois, tá bom? Claro, depois que fizer a atividade. Agora vocês vão assistir aqui rapidinho um pequeno vídeo sobre obras de Alfredo Volpi. É bem curtinho. Então, por aqui, a gente vai encerrando nossa aula comigo e fica só para assistir o videozinho, tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre o pintor Alfredo Volpi. E no final tem desafio. Vamos nessa? Volpi nasceu na Itália e veio para o Brasil ainda bebê. Antes de se tornar pintor, foi marceneiro e entalhador. Sua característica marcante na pintura é a sensibilidade para a luz e a sutileza nas cores. Pintou temas religiosos e populares, além das paisagens e fachadas. Da série das fachadas, pintou as bandeirinhas das festas juninas, que são as festas de São João e acontecem no mês de junho em todo o Brasil. As bandeirinhas são intercaladas por mastros, com grande variação de cores e ritmo. Bom, chegamos ao fim. Agora é a hora do desafio. Até a próxima, pessoal! Tchau!